Oração em momentos de crise. Testemunhos e histórias de superação. Eu sempre acreditei no poder da oração, mas foi em momentos de crise que essa crença realmente se solidificou. Ao longo da minha vida, enfrentei inúmeros desafios e dificuldades que me testaram de maneiras que eu nunca imaginei. No entanto, foi através da oração que encontrei inspiração, esperança e superação. Gostaria de compartilhar algumas histórias pessoais e de outras pessoas que testemunharam o poder transformador da oração em momentos de crise, bem como algumas passagens bíblicas que nos inspiram a buscar a Deus em tempos difíceis. Minha jornada de oração. Há alguns anos, enfrentei uma crise financeira que quase me levou à falência. Os negócios iam mal, e eu não sabia como iria sustentar minha família. Em meio ao desespero, lembrei-me das palavras de Filipenses 4, 6 e 7: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Decidi entregar minhas preocupações a Deus e orar por orientação e provisão. Comecei a orar diariamente, pedindo sabedoria para tomar as decisões certas, e formas para enfrentar os desafios. Pouco a pouco, comecei a ver mudanças. Clientes novos surgiram, e oportunidades que eu nunca havia considerado antes se abriram. Não foi um processo rápido ou fácil, mas a constante oração me ajudou a manter a calma e a confiança de que Deus estava no controle. Eventualmente, consegui reestruturar meu negócio e evitar a falência. A crise financeira passou, mas o hábito de orar diariamente permaneceu. Histórias de superação através da oração. Ao longo dos anos, encontrei muitas pessoas que testemunharam milagres e superações através da oração. Uma dessas histórias é a de Maria, uma amiga de longa data que enfrentou uma grave doença. Maria foi diagnosticada com câncer em estágio avançado, e os médicos disseram que suas chances de sobrevivência eram mínimas. Em meio ao desespero, Maria e sua família se voltaram para a oração. Maria começou a orar fervorosamente, buscando a cura e a força para enfrentar a doença. Suas orações eram acompanhadas por uma comunidade de amigos e familiares que se uniram em intercessão por ela. Apesar do diagnóstico sombrio, Maria nunca perdeu a fé. Ela se lembrava constantemente das palavras de Tiago 5,15, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Milagrosamente, Maria começou a melhorar. Seu tratamento, inicialmente sem esperanças, começou a mostrar resultados positivos. Os médicos ficaram surpresos com sua recuperação. Hoje, Maria está completamente curada e atribui sua recuperação à intervenção divina através da oração. Sua história é um testemunho poderoso do que a fé e a oração podem realizar, mesmo nos momentos mais sombrios. Passagens bíblicas que inspiram em tempos de crise. A Bíblia está repleta de passagens que nos encorajam a buscar a Deus em momentos de crise. Uma das passagens mais reconfortantes é Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse versículo sempre me lembra que, não importa quão desesperadora seja a situação, Deus está conosco e nos oferece refúgio e força. Outra passagem que sempre me dá esperança é Isaías 41:10, Não temas, porque eu sou contigo, ou não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essas palavras são um lembrete poderoso de que Deus não nos abandona e está sempre pronto para nos fortalecer e ajudar. No Novo Testamento, encontramos Pedro 1,5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse versículo me ensinou a entregar minhas preocupações a Deus, sabendo que Ele cuida de mim e está atento às minhas necessidades. A oração em comunidade. Em momentos de crise, a oração em comunidade pode ser uma fonte poderosa de apoio e encorajamento. Quando enfrentamos desafios, é fácil sentir-se isolado e desamparado. No entanto, unir-se em oração com outros crentes pode trazer uma sensação de unidade e superação.
Lembro-me de um período difícil em minha igreja, quando um querido membro da congregação sofreu um acidente grave. A notícia abalou a todos, e muitos de nós não sabíamos como lidar com a situação. Foi então que o pastor sugeriu que nos reuníssemos regularmente para orar pela recuperação do nosso amigo. Essas reuniões de oração não apenas proporcionaram conforto, mas também fortaleceram nossa fé coletiva. Sentíamos que, através da oração, estávamos intercedendo pelo nosso amigo e colocando sua recuperação nas mãos de Deus. O impacto foi profundo. Não apenas nosso amigo começou a mostrar sinais de recuperação, mas a própria comunidade se tornou mais unida e fortalecida. A experiência me ensinou que, em momentos de crise, a oração em comunidade pode ser uma poderosa ferramenta para trazer cura e esperança. Oração e paz interior. Uma das coisas mais notáveis sobre a oração em tempos de crise é a paz interior que ela pode proporcionar. Lembro-me de noites insones, atormentado por preocupações e ansiedades. Em vez de continuar me preocupando, escolhi orar. Ao derramar meu coração diante de Deus, senti um alívio quase imediato. A paz que se seguiu não era resultado de uma mudança nas circunstâncias, mas da confiança renovada de que Deus estava no controle. Essa experiência é ecoada em Filipenses 4:6-7, onde Paulo nos encoraja a não ficarmos ansiosos, mas a levarmos todas as nossas preocupações a Deus em oração. Ele promete que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Para mim, essa paz é um dos maiores presentes da oração. Ela me permite enfrentar crises com uma serenidade que vai além da lógica ou das circunstâncias. Testemunho de superação de João e sua família. Gostaria de compartilhar a história de João, um amigo que enfrentou uma crise familiar devastadora. João e sua esposa estavam à beira do divórcio, e a tensão estava afetando profundamente os filhos. Em um momento de desespero, João decidiu buscar a ajuda de Deus através da oração. Ele começou a orar fervorosamente pela restauração de seu casamento e pela cura de sua família. João também buscou o apoio da sua comunidade de fé. Amigos e familiares se uniram em oração, intercedendo pela reconciliação e paz na família de João. Eles se lembravam das palavras de Mateus 18:19-20, ainda vos digo mais, e se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer coisa que pedirem, isso será feito por eles por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Com o passar do tempo, João começou a ver mudanças em sua família. Ele e sua esposa começaram a comunicar-se melhor e a trabalhar nas questões que estavam causando tensão. Houve momentos difíceis, mas a constante oração e o apoio da comunidade trouxeram um senso de esperança e renovação. Eventualmente, João e sua esposa conseguiram salvar seu casamento, e a paz foi restaurada em sua família. A persistência na oração. A persistência na oração é uma lição fundamental que aprendi ao longo da minha caminhada espiritual. Em muitos momentos de minha vida, enfrentei desafios e situações onde parecia que as respostas de Deus estavam demorando a chegar. Foi nesses momentos que a necessidade de continuar orando, mesmo sem ver resultados imediatos, se tornou clara. A parábola do juiz iníquo, contada por Jesus em Lucas 18:1-8, ilustra perfeitamente essa necessidade. Jesus fala de uma viúva que, em busca de justiça, se dirige repetidamente a um juiz. Inicialmente, o juiz a ignora, mas devido à persistência dela, ele finalmente cede e lhe faz justiça. Essa história sempre me inspira a continuar orando, mesmo quando parece que minhas súplicas não estão sendo ouvidas. A persistência da viúva me ensina que devemos continuar a orar e confiar que Deus nos ouvirá. Durante uma crise pessoal, houve momentos em que minha fé foi testada e eu me perguntei se minhas orações estavam sendo ouvidas. No entanto, ao continuar orando, senti minha fé sendo renovada e fortalecida. Cada oração, mesmo aquelas que pareciam não ter resposta, me aproximou mais de Deus e me ajudou a confiar em seu plano perfeito. Persistir na oração não é apenas sobre obter uma resposta imediata, mas sobre fortalecer nosso relacionamento com Deus e aprender a confiar em sua vontade.
Outro exemplo bíblico que me encoraja a persistir na oração é a história de Daniel. Em Daniel 10, lemos que Daniel orou e jejuou por 3 semanas antes de receber uma resposta. Quando finalmente o anjo apareceu a ele, explicou que a resposta às suas orações foi enviada desde o primeiro dia, mas foi atrasada por uma batalha espiritual. Essa passagem me lembra que, às vezes, as respostas às nossas orações podem ser retardadas por razões que não entendemos, mas que Deus está sempre trabalhando em nosso favor. Persistir na oração é um exercício de fé e paciência. Nos ensina a confiar no tempo de Deus, em vez de exigir respostas imediatas. Nos momentos em que parece que Deus está em silêncio, a persistência na oração nos ajuda a manter a esperança e a fé de que Ele está ouvindo e agindo em nosso favor. Em minha própria vida, aprendi que a persistência na oração transforma a maneira como vejo os desafios. Em vez de me sentir desesperado ou desencorajado, a oração constante me dá a força para continuar e a confiança de que Deus está ao meu lado. Cada oração, independentemente de quão pequena ou repetitiva possa parecer, é um passo em direção à transformação e à resposta que buscamos. A persistência na oração nos ensina a ser pacientes, a confiar no plano de Deus e a não desanimar. Continuar a orar, mesmo quando não vemos mudanças imediatas, fortalece nossa fé e nos ajuda a crescer espiritualmente. É um lembrete constante de que Deus está no controle e que Ele é fiel para responder às nossas orações no tempo certo. A oração em momentos de crise é uma ferramenta poderosa que nos conecta com Deus e nos dá a força necessária para enfrentar desafios. Testemunhos pessoais e histórias de superação através da oração mostram como essa prática pode trazer cura, restauração e paz. As passagens bíblicas nos lembram constantemente da importância de buscar a Deus em tempos difíceis e confiar em sua provisão e cuidado. Seja em momentos de crise financeira, doença, dificuldades familiares ou qualquer outro desafio, a oração nos oferece um refúgio e uma fonte de esperança. Através da oração, encontramos paz interior, apoio comunitário e a certeza de que Deus está no controle. Convido você a fazer da oração uma prática constante em sua vida, especialmente nos momentos de crise, e a experimentar o poder transformador que ela pode trazer para todos nós.